Fala galera, beleza? Vamos continuar aqui com o desenvolvimento do nosso aplicativo de gestão financeira. E hoje quero falar sobre algumas coisas que não são tanto na parte de funcionalidade, mas é mais na organização do código e algumas práticas, né, que a gente pode ter ao longo do desenvolvimento. Para isso, eu recomendo a leitura ou a consulta, né, do livro Engenharia de Software Moderno, do professor Marco Túlio Valente. Me ajudou muito no entendimento de conceitos mais abstratos, né, conceitos mais de nível arquitetural, de princípios, né, de projeto, de organização de código e boas práticas que a gente conhece e passa a conhecer ao longo da vida de desenvolvimento, né? E a maioria desses materiais, eles estão disponíveis em inglês, né? Leituras de, por exemplo, código limpo, arquitetura limpa. E todos esses livros, né, os mais famosos, os mais conhecidos, padrões de projeto, princípios SOLID, eles, na maioria das vezes, estão disponíveis no idioma inglês. E tem pouco material em português. Então, eu recomendo a leitura desse livro por conta disso. Ele pega as referências principais de todos esses autores, né, mais conhecidos em nível internacional e compila, digamos assim, em capítulos que tratam, né, desse tema. E já que a gente está falando, né, de princípios de projeto, tem um conceito bem legal que vale a pena vocês conhecerem, que é esse aqui, ó, né, de ocultamento da informação, ou information hiding, trazido, né, lá em 1972 pelo autor David Parnas, né, que trata sobre como desenvolver, né, módulos nesse conceito que ele traz, né, mas na verdade no futuro seria conhecido como as classes mesmo, né, principalmente no encapsulamento das classes e das informações dentro das classes. Tem exemplos aqui que a gente pode ver em Java e tudo mais, e inclusive exemplos do mundo real aqui, ó, que ele trata sobre a Amazon, né? Então, o que isso tem a ver com o nosso aplicativo de gestão financeira? Uma vez que a gente compreende, né, que há necessidade de tornar o nosso código legível, primeiramente, né, para mim e para outras pessoas, compreensível, né, do ponto de vista do entendimento dessas funcionalidades, desses métodos, dessas classes e tudo mais. E também desacoplado, porque a gente não quer um código muito preso, né, em funções ou em métodos de classes concretas. A gente prefere sugerir a proposta de um desacoplamento entre essas classes. Por conta disso, a gente acaba criando o conceito de interfaces, né? Ou pelo menos aplicar, né, o conceito das interfaces. E é exatamente isso que eu estou fazendo aqui nesse pedaço de código. A API Service, né, que deve ser compreendida como uma interface para qualquer serviço de API, ela tem o que a gente conhece como CRUD, né? A gente tem o Create, Read, Update e Delete. São 4 métodos abstratos no contexto dessa classe abstrata, que tem aqui um tipo genérico particular dela, né, que é do tipo T, e um retorno do tipo R. Entendam que esse tipo genérico aqui, né, ele vem lá do Dart. Então a gente pode ter vários tipos genéricos no nosso padrão de desenvolvimento, né? Aqui ele geralmente faz o seguinte: caso você tenha que ter uma classe de um tipo T, considera-se que você tem um método do tipo R ou uma função do tipo F, algo nesse sentido, uma lista do tipo L, percebe? Então tem vários do tipo T, né? Ou uma lista de elementos do tipo E, por exemplo. Você acaba entendendo que os tipos genéricos eles servem muito para essas construções, né, de níveis mais abstratos de tipo. Então aqui a gente tem exatamente esse exemplo. A gente tem
uma classe chamada API Service, ela teria, né, ou ela terá um entendimento de um tipo T, ou seja, ela será aplicada a uma classe do tipo T, e ela vai ter alguma coisa relacionada a esse R aqui. E nesse caso, o nosso R é o nosso retorno do método. Então, considera-se que você vai chamar um cliente, um API client, e você vai ter um retorno desses métodos, né? Quando a gente implementar isso, vai ficar mais claro, vai ficar mais concreto. Exatamente por isso que chama-se a implementação de classes concretas. Porque percebam uma coisa, deixa eu só reduzir aqui para não confundir. Uma vez que a gente tem essa noção de que a gente vai implementar, né, essa classe, a gente passa o tipo, que é o tipo T do API Service, e o retorno, que é o tipo R ali, né? Então a gente vai falar que esse API Service, ele se aplica ao cliente, GraphQL Client, e o retorno dessas chamadas que eu vou implementar são do tipo Carry Result. Inclusive o próprio GraphQL tem um tipo TParsed que estende objeto, que é a classe mais alta do Dart. Ok, até então tudo certo, né? A gente precisa implementar. A gente já fez isso, por exemplo, lá em repositories, né? Quando a gente implementou ou a gente aplicou o conceito da interface e da classe concreta, que implementa essa interface. E aqui a gente vai ter, de fato, o uso desse cliente, né? Que é esse cliente que a gente vai inicializar aqui em cima, e aplicar o conceito dos métodos que correspondem, né, ao create, ao read. Você vai ver que no contexto aqui do GraphQL a gente tem o mutation, né, que é o método de mutate, e a carry, que é o método carry, para fazer as famosas carries lá, né. Caso a gente queira criar ou atualizar, a gente faz o mutate. Inclusive até o próprio delete a gente utiliza o mutate, mas ainda não está implementado. E para fazer a leitura, a gente faz uma carry, beleza? Por esse motivo, a gente acaba fazendo isso. Então, a gente define, né, a assinatura. Obviamente, eu coloquei de forma simplificada aqui, mas o nosso caso seria o equivalente ao path para a gente, aqui no GraphQL, é justamente aquela informação constante lá, que é a carry, que a gente vai fazer o parseamento aqui. E as variáveis, né, são os parâmetros que a gente vai passar eventualmente dentro desse método. E quem que vai consumir esse GraphQL Service? Justamente é o nosso repositório, né? Então aqui a gente definiu novamente métodos abstratos e aqui a gente fez a implementação. Significa dizer que agora a gente vai depender, né? Ou seja, a gente vai depender desse tipo de objeto aqui, que é do tipo API Service. E a gente passa exatamente o tipo dele aqui, ó, GraphQL Client e o Carry Result. Ou seja, a gente vai depender de qualquer classe que esteja ou que seja do tipo API Service. Mais uma vez, a gente está aplicando o conceito de depender de depender de interfaces em vez de depender de implementações. Só que agora a gente já está especificando o que a gente quer. Agora eu quero um GraphQL Client. Então ele está especificando que é desse tipo de cliente que a gente está dependendo. Isso a gente vai passar por injeção de dependência, que é aplicando outro conceito que a gente já viu lá, né, que é a inversão de controle, e também aplicando o conceito de injeção de dependências aqui a nível de construtor, ok? Uma vez que a gente tem essa injeção aqui, essa dependência aqui, a gente pode utilizar ela para fazer exatamente o acesso aos métodos e passar as informações que aquela classe precisa. Nesse caso, ela precisa da constante, né, da minha carry aqui, né, da minha mutation, que é aquele método em forma de string, né? E a gente precisa passar, nesse caso aqui, as variáveis, que são o mapa na propriedade de params, ok? Então tá aqui, reduzimos um pouco a complexidade. Se vocês forem olhar aqui a nível do que estava antes, né? A gente vai ver aqui, ó, estava dessa forma aqui, a gente passava
um locator.get, pegava o client. Agora a gente está fazendo de uma forma menos, eu diria que menos burocrática até, porque a gente está separando melhor as responsabilidades. Ó. Então antes ficava de uma forma, a gente esperava o tempo inteiro o client, e isso não estava legal, eu não estava curtindo muito essa ideia. Então eu estudei um pouquinho, revi uns conceitos e apliquei eles aqui nesse digamos, nesse módulo, né? Para utilizar os conceitos mais antigos lá de 70. A gente está usando aqui uma classe, né? Mas seria um submódulo aqui. Tudo certo. Então a gente tem aqui esse conceito. Uma outra mudança que eu fiz foi justamente no próprio GraphQL Service, tá? Que é nesse carinha bem aqui. E o que eu fiz de mudanças? Agora a gente tem um método, também mantém o método init, porém esse método, antes ele era um método nulo, um método void, né? Um filter void. Agora ele é um método que retorna um objeto da própria classe. Por que que isso é feito? E eu vou explicar agora para vocês. No final a gente retorna ele, né? A gente retorna aqui esse objeto do mesmo tipo, né? Nesse método chamado init. Porque há uma necessidade de a gente ter primeiro o acesso a esse objeto para depois utilizar os métodos da classe, né? Ou seja, desse tipo, digamos assim, que é justamente o create, read, update e o delete. E para a gente fazer isso, a gente precisa inicializar esse objeto. E até então a gente está inicializando todas as nossas informações, né, todas as nossas dependências aqui no Service Locator. Para isso a gente precisava implementar a proposta de um singleton assíncrono. A gente mantém ele como um objeto único, porém a gente precisa que ele inicie tardiamente, porque ele depende, na realidade, se vocês forem observar aqui, ele depende de informações que são assíncronas. Tem o await aqui do init Hive for Flutter, tem esse async aqui que ele pega, por exemplo, o token lá do auth service, lá do Firebase. Inclusive a gente poderia, né, nesse caso aqui, colocar até um entorno dele inteiro aqui, poderia colocar um try catch. Caso aconteça algum problema nessa inicialização, a gente impede até o programa de executar. E aí o que a gente fez aqui no Locator? Registra, utiliza esse método chamado register singleton async, que se você ler aqui na própria documentação ele diz o que é, né? Registra um singleton passando uma função assíncrona que deve ser aguardada, que deve ser esperada e tudo mais. Uma vez que a gente tem isso aqui, beleza. Tiramos, colocamos tudo aqui dentro do nosso setup dependencies e a gente chama esse setup dependencies lá na main, na função principal do programa. E para avançar aqui para o run app, a gente precisa esperar que todos os métodos ou que todas as dependências lá dentro do Service Locator estejam funcionando corretamente. Então, Então a gente tem aqui, olha, retorna um futuro que completa com todos os métodos ou com todos os singletons criados e todo singleton que esteja com essa flag aqui prontos, né? Após isso, uma vez que está todo mundo pronto, eu posso continuar. Caso tenha alguma exceção, ele vai lançar aqui. Se eu tirar esse await aqui e reiniciar o app, é muito provável que ele lance uma exceção dizendo que eu estou pegando alguma coisa que ainda não foi inicializado. Isso aqui, você está tentando acessar a instância do GraphQL Service, ele aponta até qualquer objeto que ainda não está pronto, porque de fato eu estou utilizando ele lá no get, né, para pegar as transações e tal. Então eu tenho que esperar ele ser inicializado, esse objeto ele deve existir antes de eu começar realmente a fazer o uso dele, beleza? Então aqui está correto agora que ele está pegando certinho, fechou? Tanto que ele vem aqui, entra no init, entra dentro do outlink, que depende aqui do auth service e tudo mais. Beleza? Então é isso que está acontecendo aqui.
Um outro ponto que eu queria trazer para vocês é relacionado ao próprio cache aqui, né? Porque percebam que antes o app todo ele estava completamente dependente da internet. Agora ele está parcialmente dependente da internet, né? Ele precisa, né, da conexão, por exemplo, para pegar o serviço do Firebase, do token. Se não tiver, ele vai dar uma exceção. Ele precisa da internet para pegar pela primeira vez todas essas informações, mas ele não precisa necessariamente chamar a API externa, que eu digo, para recuperar depois as informações. Ele pode simplesmente pegar do cache. Isso aqui, por isso que está mais rápido o carregamento. O loading está menor, porque ele está pegando isso, acessando através do cache primeiro. Tá aqui, ó. Antes estava network. Aqui. Antes estava network only. Lembra? E agora eu atualizei para ele pegar um cache primeiro. Então ele vai primeiro retornar o que está no cache e apenas pega da internet se o resultado do cache não estiver disponível. Então isso acaba melhorando um pouco até mesmo o desempenho da nossa aplicação e essa questão de depender menos da conexão com a internet, uma vez que a gente já tem as leituras. Obviamente a gente não tem todas as funcionalidades. Por exemplo, se eu desativar a internet agora e voltar aqui para home, ele continua pegando do cache. Percebe? Isso aqui é cache. Tá sem internet. Agora, se eu fizer uma alteração, eu ainda não preparei o ambiente inteiro para ele fazer essa alteração, né? A nível de cache e depois fazer a sincronização. É algo que está previsto no futuro, mas eu que ainda não fiz. Tanto que ele lança essa exceção aqui, ó, chamada de Server Exception. Ele diz que ele não conseguiu fazer a verificação lá no nosso endpoint. Então tá aqui, uma exceção de utilização de comunicação externa, digamos assim. E a única coisa que eu fiz foi dizer que, olha, não há conexão no momento, tente novamente mais tarde, né? Então, foi uma das razões, né, de eu ter feito um novo widget, que é justamente um widget chamado Custom Snack Bar. É só uma função, né, da mesma maneira que tem aqui o Custom Bottom Sheet, que lança uma função. Eu fiz o Custom Snack Bar, Show Custom Snack Bar, que lança uma função do Snackfold, ou do Scaffold Messenger Show Snack Bar, ok? Então eu preciso do contexto, eu preciso do texto da mensagem e a cor eu defino aqui dentro, né? Se a cor é baseada no tipo desse Snack Bar Type, que é um enum, né? Então eu passei sucesso, warning, error e geral. E se ele for desses casos, ele vai pegar essa cor de acordo, né, com esse tipo, digamos assim. E aí eu passo justamente uma propriedade dessa função, né, um argumento dessa função do tipo padrão geral. E caso eu tenha que passar outro tipo, eu passo já na chamada da função. Muito semelhante ao dialog, ao bottom sheet, enfim, a gente passa o contexto, a mensagem e o erro. Obviamente vocês podem ver que eu alterei o transaction state error, adicionei, né, a mensagem aqui para ele poder pegar lá da mudança de estado que acontece no controller. Então essas exceções elas vão sendo lançadas e relançadas até chegar no momento em que elas serão utilizadas. Inclusive é muito provável que eu fale no próximo vídeo sobre exceções, para a gente melhorar o nosso tratamento de exceções, quais são as utilidades, né, para a gente não ter que, por exemplo, mostrar o texto exception aqui, né, porque eu estou mandando exception, né, ele está só pegando a mensagem que eu lanço. Então a gente pode criar um objeto próprio que é do tipo exceção e a gente passa de uma forma mais específica, passando um texto mais legal, uma mensagem mais legal. E, sei lá, centralizando essas informações num único ponto, beleza? Uma vez que a gente tem um caso de erro, né? Que a gente vê que o estado lançou um caso de erro, ou que ele é do tipo erro, de transaction erro, eu pego essa informação
e passo aqui no snack bar. É isso que está acontecendo aqui. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma mudança. Obviamente, com aquela alteração lá do cliente, né? Eu tive que retirar dos lugares onde ele estava sendo chamado, porque não há mais necessidade dele ser chamado em cada controller. Ele subiu de nível, digamos assim. Agora ele é chamado antes do app começar, inclusive. Antes do app efetivamente rodar, né? Que é o run app, em que ele chama a classe app. Então vocês vão ver que tem essas mudanças aqui. Na parte de testes, houve apenas a retirada, né, dessa dependência aqui. Não há mais essa necessidade. E caso a gente precise, né, dessa dependência, a gente chama o próprio objeto mocado. Beleza? Apenas para ele não ter problema aqui na hora de fazer os testes. Uma vez que a gente geralmente faz o mock das dependências. Ok? Eu acredito que no geral são essas alterações que foram feitas agora. Eu vou mandar para o repositório. E caso você tenha interesse em acompanhar essas mudanças, eu sugiro que vocês vejam aqui sempre, né, o repositório develop e não a master. A master ela é padrão, mas ela não tem alterações ainda, porque a gente não fez nenhuma mudança, a gente não mergeou, né, não fez ainda nenhuma release do app. Então, quando a gente fizer todas as funcionalidades básicas e revisar, na maioria das vezes, as informações que tem lá, a gente vai fazer uma branch de release, vai mergear na master e depois a gente vai abrir, né, branches de features para a gente ir fazendo e ir mergeando ao longo do tempo, conforme a necessidade. E aí eu vou mostrar para vocês algumas funcionalidades, tipo essa parte de projeto, o issues, pull request, enfim. É uma coisa que vai acontecer lá no futuro. Todo o material que eu falei nesse vídeo eu entendi e estudei a partir da documentação do GraphQL, da documentação aqui do GitHub, né, que tem issues, tem discussões que a gente pega para entender como as coisas funcionam. E também conceitos mais abstratos utilizando o livro Engenharia de Software Moderno. Deixa eu só confirmar se deu tudo certo. Ok, deixa eu pegar uma revisão geral. Então, o que eu fiz nessa atualização que eu ainda vou mandar? Atualizei o padrão, né, de consumo aqui para depender dessa interface de API, no caso para o GraphQL, depender daquela interface. Por exemplo, se eu mudasse o GraphQL client ou se eu adicionasse, digamos assim, um novo cliente, não tivesse mais só GraphQL, tivesse, por exemplo, o HTTP Service, né, que era a implementação para consumir a API REST, eu apenas adicionaria um HTTP Service ou DIL Service e implementaria essa mesma classe aqui, assim fazendo com que a gente reaproveitasse ela e utilizasse ela para esse objetivo. Alterei o GraphQL Service para ele inicializar antes do app, então quando as dependências dele estiverem todas ok, é aí que o app inicia. E também eu atualizei a parte dos controladores aqui que dependiam dessa função init, tá? Também fiz a criação de um widget que era para mostrar, né, essas mensagens aqui. E também atualizei, por fim, geralmente o Service Locator para essas dependências. E vocês viram que agora a gente tem uma dependência menor em relação à conexão externa. A gente tem mais cache, a gente agora pode usar o app a nível de leitura aqui, pelo menos, das coisas que foram atualizadas pelo menos uma vez na aplicação, beleza? Com isso a gente se vê no próximo vídeo, que provavelmente vai ser sobre exceções, tratamento de exceções e padrões nesse sentido. E a gente se vê até lá. Valeu!